Há momentos que parecem tão irreais que, se não fossem registrados por uma câmera, ninguém acreditaria. Almas que brilham, corpos que se recusam a permanecer imóveis, sinais que parecem vir de um lugar além da nossa compreensão. Não são apenas relatos assustadores contados na internet. São acontecimentos extraordinários, difíceis de aceitar, mas impossíveis de ignorar depois que você vê com os próprios olhos. Vamos começar. Número 1. Corpo que se sentou no necrotério. Um médico conduzia um corpo até o necrotério quando tudo tomou um rumo aterrorizante. Ao se aproximar da porta, outro funcionário se aproximou para ajudar a empurrar a maca. Eles começaram a entrar na sala fria, silenciosa, iluminada por luzes brancas e duras. Então, do nada, o corpo que estava completamente imóvel se sentou bruscamente. Os dois homens recuaram em pânico absoluto. Um deles quase tropeçou ao tentar correr. A câmera de segurança registrou cada segundo, até que, poucos instantes depois, a gravação simplesmente foi interrompida. A pessoa realmente voltou à vida? Ou algo diferente tomou aquele lugar? Foi essa a pergunta que rapidamente tomou conta das redes sociais. Alguns afirmaram que poderia ter sido um fenômeno médico raríssimo, como um espasmo tardio ou um reflexo corporal incomum. Outros não ficaram nada convencidos. O vídeo termina ali. Ninguém sabe o que aconteceu depois. E, sendo bem sincero, talvez certos mistérios sejam melhores sem explicação. Número 2. Presença luminosa. Uma câmera de segurança hospitalar registrou uma cena que deixou milhares de pessoas impressionadas. Uma paciente, que segundo relatos estava em estado crítico, permanecia sozinha em seu quarto durante a madrugada. O ambiente estava calmo, luz baixa, silêncio absoluto. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Ao lado da cama surgiu o que parecia ser um braço brilhante, formado por uma luz suave e quase translúcida. A figura parecia se inclinar em direção à mulher, como se estivesse tocando ou confortando-a. E o mais surpreendente, ela parecia estar conversando com aquilo. Não demonstrava medo. Pelo contrário, estava tranquila. Uma enfermeira que monitorava as câmeras percebeu a cena e correu até o quarto. Quando entrou, encontrou a paciente dormindo profundamente. Um leve sorriso repousava em seu rosto. Pela primeira vez em horas, os batimentos cardíacos estavam estáveis. Muitos acreditaram que se tratava de um anjo oferecendo consolo silencioso no momento mais difícil. Número 3. Sinal da Cruz. Uma gravação feita em uma funerária viralizou por um motivo assustador. O caixão já estava preparado, com o falecido dentro. Tudo parecia normal. Ambiente silencioso, luzes baixas, decoração tradicional, até que algo perturbador aconteceu. A cruz de madeira fixada na parede atrás do caixão começou a se mover sozinha. Ela inclinava levemente para um lado, depois para o outro, como se estivesse reagindo a uma presença invisível. Alguns espectadores disseram que o espírito tentava enviar uma mensagem aos familiares. Outros temeram algo muito mais sombrio, uma entidade usando o símbolo sagrado para se manifestar. O vídeo deixou milhares de pessoas desconfortáveis, debatendo teorias e buscando explicações. Agora, veja outro registro que fez muita gente tremer. Uma funcionária de uma funerária limpava um caixão tarde da noite. O ambiente estava quase vazio. Enquanto ela virou as costas por alguns segundos, a tampa começou a se abrir lentamente. Por um breve instante, mãos puderam ser vistas empurrando a tampa para cima. Mas quando ela se virou novamente, a tampa se fechou com força, como se nada tivesse acontecido. A funcionária ficou completamente abalada, largou tudo e saiu correndo da sala, assustada demais para olhar para trás. A pessoa dentro ainda estaria viva de alguma forma? Ou aquilo foi uma manifestação de algo invisível e sinistro? Número 4. A alma deixa o corpo. Muitos de nós já tivemos aquele sonho estranho em que sentimos que estamos fora do próprio corpo, como se estivéssemos flutuando acima de nós mesmos. E então, de repente, acordamos com um sobressalto, como se tivéssemos sido puxados de volta. Alguns pesquisadores acreditam que, durante o sono, nossa alma pode se afastar temporariamente do corpo físico, retornando depois. E essa experiência seria o que interpretamos como sonho. Essa teoria ganhou força quando uma câmera de vigilância registrou algo perturbador. Um homem dormia profundamente. De repente, uma silhueta sombria parecia se desprender do corpo dele. A figura se afastou levemente, e no momento exato em que ele acordou, a sombra retornou.
Seriam nossos sonhos pequenas separações noturnas, momentos em que o espírito vagueia além do alcance dos nossos sentidos? Número 5. Visitantes no quintal. Uma câmera de segurança residencial registrou algo estranho durante a madrugada. 2 formatos nebulosos atravessaram o quintal lentamente. Pareciam figuras flutuantes envoltas em algo semelhante a mantos. O mais curioso é que o sensor de movimento foi ativado. Quando as formas desapareceram, a luz do quintal se apagou automaticamente e a câmera mudou para o modo de visão noturna, indicando que algo de tamanho considerável havia sido detectado. Nenhuma pessoa foi vista na propriedade. Apenas aquelas 2 formas silenciosas deslizando pela grama. O vídeo se espalhou rapidamente. Alguns disseram que eram anjos protegendo a casa. Outros buscaram explicações técnicas. Mas ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. Número 6. Sinal celestial. Dentro de uma igreja em Moscou, na Rússia, durante a manhã de setembro, fiéis relataram sentir um calor repentino enquanto oravam. Foi nesse momento que algo apareceu. Uma figura luminosa, composta por uma luz intensa e radiante, desceu lentamente pelo corredor central da igreja. Moveu-se com suavidade até o centro do local. Então, gradualmente, afundou no chão e desapareceu. Testemunhas juraram que tinha forma humana. Muitos acreditaram que era um anjo abençoando os presentes. Outros disseram que poderia ser um sinal divino, anunciando algo maior. E isso foi apenas o começo. Número 7. Visitante silencioso. Enfermeiras que monitoravam um paciente por meio das câmeras internas do hospital ficaram completamente chocadas com o que apareceu na gravação. Perto da cama, uma névoa estranha começou a se formar. Não era densa como fumaça comum. Parecia leve, quase etérea. A névoa mudava de tonalidade, passando de clara para mais escura enquanto se deslocava lentamente para um dos lados da cama. Alarmadas, as enfermeiras correram imediatamente até o quarto. Quando chegaram, o paciente já havia falecido. A gravação se espalhou rapidamente. Muitos acreditaram que a imagem mostrava a própria morte levando a alma do paciente. Outros descartaram a cena como um simples defeito técnico da câmera. Mas, seja qual for a explicação, o vídeo deixou todos profundamente inquietos. E a pergunta permaneceu. O que realmente estava ali? Número 8. Despertar milagroso. Uma família estava reunida em um funeral, oferecendo as últimas despedidas. O ambiente era pesado, carregado de tristeza. Um parente se aproximou do caixão para um último toque. Foi então que o impensável aconteceu. A pessoa que estava sendo velada começou a se mover lentamente. Diante dos olhos de todos, abriu os olhos e pareceu despertar. O desespero deu lugar ao choque, o choque virou incredulidade, e a incredulidade se transformou em esperança. Seria um milagre desafiando as leis da natureza? Ou um fenômeno médico extremamente raro, capaz de imitar a rigidez da morte? Outro vídeo que arrepiou milhares de pessoas mostra um funcionário de funerária preparando um corpo para o sepultamento. Enquanto ajustava os detalhes, o cadáver subitamente moveu o braço, levantando-o como se estivesse voltando à vida. O trabalhador entrou em pânico e saiu correndo da sala, deixando tudo para trás. Número 9. Sombras de despedida. No ano de 2017, um homem registrou sem saber os últimos momentos da própria vida. Ele dormia tranquilamente quando a câmera capturou algo perturbador. Uma figura escura começou a se erguer lentamente do corpo dele. A sombra pairou por alguns segundos no ar como se estivesse hesitando, e depois desapareceu. Horas depois, a família o encontrou já sem vida. Ao revisarem as imagens, viram a forma sombria flutuando acima dele, como se estivesse relutante em partir. Seria o espírito do homem percebendo que seu momento havia chegado? Ou apenas um jogo de luz e sombra que coincidiu tragicamente com sua morte? Número 10. Guardião nebuloso. Uma mãe gravava casualmente o filho brincando do lado de fora de casa. Só mais tarde, ao rever o vídeo, percebeu algo que a deixou arrepiada. De trás de uma árvore próxima, surgiu uma figura enevoada. A forma parecia acompanhar o menino à distância, quase como se estivesse seguindo cada movimento dele. Poucos segundos depois, simplesmente desapareceu. Confusa, a mãe compartilhou o vídeo pedindo opiniões. Muitos disseram que era um anjo da guarda protegendo a criança. Outros acreditaram que poderia ser o espírito de um animal de estimação que já havia partido. Mas a pergunta continua: o que realmente era aquela presença? Número 11. Figura brilhante.
Um homem fazia uma trilha por uma área de mata e decidiu subir uma colina tranquila para observar a paisagem. Enquanto apreciava o silêncio do local, algo incomum chamou sua atenção. No alto de uma árvore, havia algo emitindo luz. Ele pegou o celular e aproximou a imagem. O que registrou o deixou abalado. Sentado sobre um galho, estava algo com forma humanoide, envolto em uma espécie de manto branco luminoso. A figura não se movia. Permanecia imóvel, silenciosa. O homem afirmou depois que acreditava ter visto um anjo, talvez em oração, isolado no meio da floresta. Número 12. Partida da alma. Uma gravação de circuito interno feita em um hospital na China mostrou um momento que muitos consideraram impossível de ignorar. Logo após o último suspiro de um paciente, a câmera se voltou para o corpo. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Uma forma esfumaçada começou a se erguer do peito do paciente. Ela subiu lentamente, como se estivesse relutante em deixar o local antes de desaparecer no ar. Funcionários do hospital afirmaram que poderia ter sido uma falha técnica, mas ao reverem o vídeo diversas vezes, começaram a questionar essa explicação. Estariam realmente presenciando a alma deixando o corpo físico? Número 13. Saco inquieto. Em outro registro perturbador, dentro do setor de necrotério de um hospital, um corpo estava fechado dentro de um saco mortuário preto. Apenas os pés eram visíveis na extremidade. De repente, os pés se moveram. Logo depois, o corpo inteiro pareceu se agitar por dentro do saco. A gravação causou arrepios em quem assistiu. Alguns acreditaram que o homem poderia estar voltando à vida lentamente, em um acontecimento que desafia qualquer lógica. Outros temeram algo mais sombrio. Uma entidade tentando ocupar um corpo sem vida. Seja qual for a verdade, as imagens deixaram muita gente perturbada. Número 14. Alma pura. Um vídeo gravado dentro de uma mesquita chamou a atenção por um detalhe incomum. Enquanto a maioria dos fiéis vestia roupas escuras e discretas durante a oração, uma figura se destacava no meio da multidão. Ela parecia envolta por um brilho suave, quase sobrenatural. A imagem gerou inúmeros debates. Alguns disseram que era a prova de uma alma pura irradiando luz. Outros sugeriram que poderia ser um anjo presente entre os fiéis. Independentemente da explicação, aquela figura parecia estar em um plano diferente dos demais. Número 15. Ascensão da alma. Outro vídeo que tomou conta da internet mostrava um homem dormindo em um quarto simples. A câmera de segurança registrou algo difícil de acreditar. Uma forma humanoide escura começou a se erguer de dentro dele. Primeiro sentou-se, como se estivesse se desprendendo. Depois, subiu lentamente em direção ao teto, até desaparecer completamente. Muitos ficaram convencidos de que era a alma do homem deixando o corpo temporariamente. Alguns acreditam que isso pode acontecer com todos nós enquanto dormimos. Verdade ou não, as imagens foram suficientes para deixar qualquer um inquieto. Número 16. Batismo sagrado. Um vídeo que se espalhou rapidamente pela comunidade cristã da República Dominicana mostrou um momento que muitos chamaram de sobrenatural. Um grupo de líderes religiosos se preparava para realizar um batismo em meio a uma área de mata. O ambiente era simples, natural, cercado por árvores altas e silêncio reverente. Durante a cerimônia, algo inesperado surgiu. Próximo às árvores, figuras luminosas começaram a aparecer. Permaneciam imóveis, envoltas em uma luz branca intensa. Não se moviam. Não faziam qualquer gesto, apenas estavam ali. Uma testemunha que observava à distância pegou o celular e começou a filmar. As formas continuavam paradas, como se estivessem assistindo à cerimônia. O pastor declarou depois que as figuras pareciam usar mantos brancos e não possuíam rostos visíveis. Para muitos, não havia dúvida. Eram anjos enviados para honrar o batismo e abençoar todos os presentes sob aquelas árvores. Número 17. Despedida final. Em um momento profundamente emocionante, uma menina visitava o túmulo da mãe acompanhada da tia. Elas se preparavam para ir embora quando algo inesperado aconteceu. A garota parou, olhou para cima e abriu um sorriso. Em seguida, começou a acenar como se alguém estivesse diante dela. A tia ficou confusa. O cemitério estava completamente vazio. Então a menina subiu sobre o túmulo da mãe, inclinou-se para a frente, como se estivesse dando um beijo em alguém invisível e sussurrou um adeus. A tia permaneceu imóvel, registrando tudo com o celular. Ela tem certeza de que a sobrinha viu algo que ela não conseguiu enxergar. Talvez fosse apenas imaginação infantil,
Ou talvez fosse uma mãe se despedindo mais uma vez. Número 18. A mão que se moveu. No ano de 2021, uma família enlutada estava reunida para uma despedida quando algo surpreendente ocorreu. Enquanto o caixão permanecia fechado em seu suporte, um homem afirmou ter visto um movimento. Através do vidro, uma mão pareceu se mexer levemente. O gesto foi discreto, mas suficiente para causar choque. Seria o último impulso de vida do corpo? Ou um gesto final da alma antes de partir? Alguns disseram que foi apenas um efeito de luz refletindo no vidro. Outros acreditaram que havia algo muito mais profundo naquele instante. Número 19. Proteção invisível. Uma câmera de segurança residencial registrou algo extraordinário em um bairro aparentemente tranquilo. Ao revisar as imagens, o morador notou um homem caminhando calmamente pela rua. Tudo parecia normal. Até que, atrás dele, uma forma translúcida surgiu de repente. A imagem se expandiu como um escudo luminoso, pairou por alguns segundos e desapareceu sem deixar vestígios. O homem continuou andando sem olhar para trás. Alguns disseram que era apenas um reflexo de luz. Outros acreditaram que poderia ter sido um anjo da guarda intervindo em um momento de perigo invisível. Número 20. Nuvem celestial. No dia 16 de setembro de 2025, moradores do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, observaram uma formação de nuvem incomum no céu. A nuvem tinha o formato impressionante de uma figura humanoide envolta em algo semelhante a um manto. Pessoas começaram a fotografar e filmar enquanto a imagem pairava sobre o horizonte. Muitos afirmaram estar vendo Jesus e inundaram as redes sociais com mensagens e orações. Alguns interpretaram como um aviso final, dizendo que seria um sinal dos tempos finais e iniciaram preparativos urgentes. Céticos mencionaram pareidolia, o fenômeno psicológico que faz o cérebro reconhecer padrões familiares em formas aleatórias. Mas para aqueles que presenciaram ao vivo, a cena parecia pessoal demais para ser apenas coincidência. Número 21. Bênção da borboleta. Na tradição japonesa, acredita-se que borboletas podem carregar o espírito de pessoas falecidas, representando especialmente uma alma recém-partida. Durante uma cerimônia de casamento, uma borboleta pousou suavemente sobre a noiva. Ela havia perdido o pai pouco tempo antes e desejava profundamente que ele estivesse presente naquele dia. Ao sentir o leve toque da borboleta, seus olhos se encheram de lágrimas. Para ela, aquilo foi um sinal. Céticos disseram que foi apenas coincidência. Afinal, borboletas existem em qualquer ambiente. Mas qual seria a probabilidade de uma delas entrar no local da cerimônia e pousar exatamente na noiva? Para muitos, foi o pai mostrando que, de alguma forma, ainda estava ao lado dela. Número 22. Premonição salvadora. Algumas pessoas acreditam que crianças possuem uma sensibilidade especial. Um tipo de percepção que as alerta sobre perigos antes que aconteçam. Uma câmera de segurança doméstica registrou algo que pareceu reforçar essa ideia. Uma mulher se preparava para sair de casa quando seu neto pequeno correu até ela e se agarrou firmemente às suas pernas, recusando-se a deixá-la. Ela riu, achando graça da atitude inesperada, e o pegou no colo para levá-lo até a mãe. Naquele exato instante, um raio atingiu a área externa da casa. O clarão e o estrondo foram tão intensos que a residência inteira tremeu. Coincidência? Talvez. Mas muitos acreditam que o menino sentiu o perigo segundos antes e, sem saber, salvou a avó. Número 23. Visitante celestial. Um grupo de amigos estava reunido ao redor de uma pequena fogueira. Conversavam, riam e gravavam um momento descontraído. Nada parecia fora do comum. Mais tarde, ao publicarem o vídeo, perceberam algo que não haviam notado antes. Acima das chamas, uma figura estranha parecia estar suspensa no ar. A forma lembrava um ser com asas abertas, pairando silenciosamente. Muitos disseram que era um sinal divino. Outros sugeriram que poderia ser apenas o jogo das chamas e sombras criando uma ilusão. Mas a imagem continua dividindo opiniões até hoje. Número 24. Luz sagrada. Um vídeo gravado durante uma missa dentro da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia, chamou a atenção de centenas de fiéis. Era uma manhã comum, com cânticos ecoando pelo interior do templo, quando algo incomum aconteceu próximo ao altar. De repente, uma luz intensa pareceu emergir do sacrário. Não era apenas um reflexo rápido, a luminosidade se expandia suavemente, como se estivesse irradiando de dentro para fora, iluminando o espaço ao redor.
Muitos dos presentes acreditaram estar presenciando um sinal divino, uma manifestação celestial abençoando aquele momento sagrado. Os fiéis continuaram cantando, alguns com lágrimas nos olhos. Outros sentiram medo, interpretando o acontecimento como um aviso ou um sinal relacionado aos tempos finais. Independentemente da explicação, todos que estavam ali afirmaram que aquele instante foi diferente de qualquer outro. Número 25. Orbe Guardião. No dia 21 de abril de 2021, uma mulher estava sozinha em casa com o filho pequeno. Em determinado momento, decidiu verificar o monitor do bebê. Ao olhar para Mela, ficou paralisada. No quarto, ao redor da criança que deveria estar dormindo, um orbe luminoso circulava lentamente. A pequena mão se estendeu e tocou brevemente a luz. Imediatamente, o orbe desapareceu. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet. Alguns disseram que poderia ser um ente querido retornando como presença luminosa para proteger a criança. Outros acreditaram que era um anjo da guarda se manifestando. Para muitos, a cena parecia uma prova de que algo invisível caminha ao nosso lado. Número 26. Sinal da bandeira. Uma mulher visitava o cemitério com a família quando algo chamou sua atenção. Uma pequena bandeira colocada sobre um túmulo específico se movia de forma repetitiva. Não havia vento. Nenhuma folha ao redor se mexia. Ela começou a filmar. Enquanto se aproximava, percebeu que todas as outras bandeiras permaneciam completamente imóveis. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. A saia dela começou a balançar no mesmo ritmo da bandeira. O movimento parecia intencional, quase como um código. Ela saiu dali convencida de que o espírito do falecido tentava chamar sua atenção. Número 27. Visão rosa. Um homem registrava em vídeo a mãe, que estava em estado terminal, querendo guardar cada memória possível. Durante a gravação, ela disse algo inesperado. Falou sobre uma menina vestida de rosa no quarto. O filho respondeu que não via ninguém ali, mas ela insistia. Existe uma crença antiga de que pessoas próximas da morte começam a enxergar o que os demais não conseguem. Anjos, familiares que já partiram, amigos da infância. Talvez aquela menina rosa fosse uma presença reconfortante. Um último gesto de companhia antes da partida. Número 28. Visita do além. No dia 29 de dezembro de 2024, uma moradora do estado de Michigan, nos Estados Unidos, estava do lado de fora de casa durante a noite quando algo apareceu. Um pequeno orbe brilhante surgiu do nada e flutuou suavemente perto dela. Para muitos, poderia ser apenas uma luz inexplicável, mas para ela era algo muito pessoal. Ela acreditava que era seu cachorro de estimação, falecido recentemente, visitando-a. Disse ter sentido uma calma profunda enquanto a luz pairava exatamente no local onde o animal costumava sentar. Depois disso, nunca mais viu o fenômeno, mas todas as noites ainda espera. Número 29. Cão fantasma. Um homem que havia perdido recentemente seu cachorro revisava imagens da câmera interna de casa quando notou algo estranho. Uma sombra com formato de cachorro atravessou o ambiente. Ele ficou convencido de que era seu companheiro retornando para uma última visita. Alguns disseram que poderia ser falha da câmera. Outros enxergaram ali um milagre silencioso. A lealdade de um amigo que transcende até mesmo a morte. Número 30. Bênção no batismo. À beira de um rio em Honduras, um batismo se transformou em algo que muitos consideraram inexplicável. Duas pessoas emergiam da água, cercadas por familiares, quando uma névoa começou a se formar acima delas. Não era uma névoa comum. Ela parecia brilhar e assumia vagamente uma forma humanoide, como se estivesse abraçando os recém-batizados. Céticos apontaram para fenômenos atmosféricos naturais. Mas aqueles que estavam presentes disseram sentir algo diferente. Para eles, era uma bênção divina, marcando aquele momento sagrado. Número 31. Mensageiro no céu. No dia 13 de junho de 2025, moradores de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, registraram uma formação de nuvem impressionante. Não era apenas um formato vago. A imagem parecia claramente um anjo, com asas detalhadas e abertas. Fotos circularam rapidamente. Muitos interpretaram como um sinal celestial. Dias depois, enchentes repentinas atingiram a região. A coincidência fez com que algumas pessoas vissem a nuvem como um aviso. Para outros, era apenas mais um caso de pareidolia. Mas quem viu ao vivo disse que a sensação foi diferente de tudo.
Número 32. Vigília angelical. Uma câmera de segurança nos Estados Unidos registrou um objeto luminoso cruzando o céu noturno. Após analisarem a gravação, vizinhos associaram o momento ao falecimento de uma senhora idosa naquela mesma noite. Alguns passaram a acreditar que a luz poderia representar um anjo ou espírito acompanhando sua transição. Outros sugeriram que poderia ter sido apenas um fenômeno natural. Ainda assim, a coincidência permaneceu marcante. Número 33. Voo final. Um cidadão americano precisou ser transportado de helicóptero para o hospital após um grave incidente na estrada. Durante a decolagem, algo estranho apareceu na filmagem. Uma luminosidade incomum pairava no ar. Alguns acreditaram que poderia ser o espírito do paciente deixando o corpo. Outros disseram que poderia ser poeira iluminada pelas hélices. O mistério permanece. Número 34. Luz no hospício. Uma câmera registrou pequenos orbes brilhantes ao redor de um paciente em cuidados paliativos pouco antes de sua morte. Enfermeiros que já haviam visto fenômenos semelhantes acreditam que essas luzes possam representar almas partindo ou anjos guiando a passagem. Para quem assiste às imagens, fica a sensação inquietante sobre o que realmente acontece nos momentos finais da vida. Número 35. Rosto nas nuvens. Um morador local aproveitava um dia de clima agradável quando decidiu olhar para o céu. O que viu naquele instante ficou gravado em sua memória para sempre. Lá no alto, uma formação de nuvem começou a tomar uma forma impressionante. Aos poucos, parecia surgir o rosto de uma pessoa. A expressão era serena, observadora, quase divina. Ele permaneceu parado, encarando a imagem com admiração. Naquele momento silencioso, um pensamento o atravessou. Seria apenas coincidência ou um sinal? Existe quem diga que Deus está sempre observando. E aquele homem acreditou com convicção que era Jesus olhando para ele. Um lembrete suave de que, mesmo em dias comuns, bênçãos podem estar escondidas diante dos nossos olhos. Número 36. Sombra do motociclista. Imagens de uma câmera de vigilância instalada em uma rua movimentada começaram a circular nas redes sociais, provocando intensos debates. No início, nada parecia fora do normal. A rua estava tranquila até que um motociclista passou pelo local. Mas ao observar com atenção, algo estranho surge. Uma figura espectral parece saltar da grama à beira da estrada e se fundir ao corpo do motociclista. Tudo acontece em uma fração de segundo, parcialmente encoberto pelo brilho do farol. A internet se dividiu. Alguns acreditaram que era um anjo da guarda protegendo o piloto de um perigo invisível logo adiante. Outros ficaram convencidos de que poderia ser algo mais sombrio, uma entidade tentando possuí-lo. E você? O que acha que realmente aconteceu ali? Número 37. Pomba luminosa. Uma mulher dirigia tarde da noite quando algo incomum chamou sua atenção de relance. Ela reduziu a velocidade, encostou o carro e saiu para observar melhor. No chão, havia uma pomba completamente imóvel. Mas não era uma ave comum. Ela parecia emitir um brilho próprio. A mulher se aproximou com cuidado, filmando tudo. Mesmo tão perto, o animal não se moveu. O vídeo se espalhou rapidamente, acompanhado de inúmeras teorias. Alguns disseram que poderia ser o Espírito Santo manifestando-se de forma visível. Outros sugeriram que seria um anjo disfarçado, talvez protegendo-a de um acidente iminente. Seja qual for a explicação, a cena tinha algo inegavelmente fora do comum. Número 38. Reverência sagrada. Um vídeo viralizou por um motivo surpreendente. Nele, uma calopsita estava pousada tranquilamente diante de uma imagem da Virgem Maria. De repente, a ave abaixou a cabeça e abriu levemente as asas, como se estivesse fazendo uma reverência. O movimento se repetiu. Para muitos espectadores, aquilo parecia intencional demais para ser apenas comportamento instintivo. Alguns interpretaram como um ato sagrado, um sinal de que até os animais reconhecem o divino. Outros argumentaram que poderia ser apenas um alongamento natural da ave. Mas para quem acredita, a cena foi simplesmente milagrosa. Número 39. Espírito inquieto. Depois de visitar o histórico Wilson Castle, uma propriedade do século XIX conhecida por sua atmosfera enigmática, uma mulher começou a perceber acontecimentos estranhos. Sentindo-se desconfortável, decidiu instalar uma câmera no quarto onde dormiria com uma amiga. Durante a noite, enquanto ambas descansavam, algo foi registrado. Um pequeno orbe luminoso apareceu no quarto.
A luz se aproximou da amiga e pareceu penetrar em seu corpo por alguns segundos. Depois, saiu e desapareceu no ar. A mulher e a amiga ficaram convencidas de que aquilo era o espírito inquieto de alguém do período vitoriano, preso no tempo e procurando um corpo para habitar. Uma alma que ainda não encontrou descanso. E assim chegamos ao final. Se essas imagens são provas do sobrenatural ou apenas coincidências extraordinárias, isso cabe a você decidir. Obrigado por acompanhar até aqui. Se este vídeo despertou sua curiosidade, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos impressionantes que estão por vir. Muito obrigado mais uma vez por assistir.